Hoje, então, nós vamos falar sobre a plataforma CAED, fazer um estudo dessa plataforma, né, como possibilidade de sondagem no processo de ensino e aprendizagem para intervenção pedagógica. Então, a gente vai falar um pouquinho de algumas funcionalidades dessa plataforma. Nós organizamos a nossa pauta dessa forma, né, vamos fazer uma apresentação, então, a Patrícia e eu, da plataforma, e depois a gente abre para as dúvidas e interações. Então, a gente sugere que durante a apresentação vocês façam registro, anotem as dúvidas, as sugestões, os apontamentos, e aí depois, no momento de interação, aí daí vocês falam, tá bom? Bom, antes de falar sobre essas funcionalidades da plataforma, a gente vai trazer um problema. Aqui, um problema que talvez vocês se identifiquem nesse problema, tá? Imagine uma situação em que um professor de 9º ano recebe alunos com muita defasagem na aprendizagem. O que fazer, né? Voltar todas as habilidades dos anos anteriores? Não dá, o tempo não é suficiente. Voltar o que exatamente, então? O que a gente volta numa situação dessa em que a gente se depara com uma turma em que muitos têm uma defasagem muito grande, né? Que habilidades são necessárias e fundamentais retomar para que esses alunos possam acompanhar o que está sendo proposto no currículo do 9º ano? Então, essa é uma angústia de muitos, né, hoje. Eu tenho uma turma de 9º ano em que alguns alunos não conseguem acompanhar o que o professor está trabalhando. E às vezes, o professor se sente desnorteado, né, sem saber exatamente o que voltar com esses alunos. Então, essa plataforma, ela nos informa, né, alguns resultados, e a gente vai aprender a fazer análise desses resultados, porque ela traz as habilidades que eu preciso trabalhar com esses alunos que são de anos anteriores e que são fundamentais para eu dar continuidade ao trabalho no 9º ano. Então, nós vamos analisar os resultados da AP do 1º bimestre em matemática de uma turma de 9º ano, tá? Nós vamos fazer um caminho aí, um percurso, e que depois vocês podem fazer também com os professores, orientando. O caminho da sede, todo mundo já conhece, entrar com o usuário, a senha, no lado esquerdo pedagógico, plataforma CAED, entrou no perfil aí, né? Entrou na plataforma, entra no perfil. E aí, então, o ambiente da plataforma CAED é esse, que todo mundo já conhece. Descendo um pouquinho a barra de rolagem do lado direito, nós temos os cards. E é alguns deles que nós vamos falar aqui hoje. O card resultado, né? O card resultado, quais são as informações que esse card traz? Então, ele traz a participação e o desempenho dos alunos. Como foi a participação e o desempenho nas avaliações externas, na avaliação diagnóstica e também nas sequências digitais. Tá? No nosso caso, nós vamos analisar a AP do 1º bimestre. Então, eu vou em avaliações, resultados atuais, seleciono a AP, a turma que eu quero analisar, a componente, e aí, então, eu tenho a participação dos meus alunos. Esse resultado que eu tenho aí é nível diretoria, tá? 59% a taxa de participação. Então, o que significa isso? 59% foi a taxa de participação dos alunos no caderno de teste. Então, se o aluno respondeu pelo menos um item no caderno, ele já está sendo considerado nesse percentual. Mais para baixo, nós temos aí a média de itens respondidos. Então, num total de 26 itens, 25 foi a média de itens respondidos. Aí, descendo um pouquinho mais a barra de rolagem, nós temos o desempenho, a taxa de desempenho. Nesse caso, a taxa foi de 50%, a média de acertos. Ele não leva em consideração
que habilidades esses alunos acertaram. Apenas que eles, assim, a média foi de 50% dos itens avaliados, tá? Mais abaixo, nós temos aí a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. Então, o que significa isso? O muito baixo significa que o aluno acertou até 25% dos itens da prova. O baixo significa que ele acertou de 26% a 50% dos itens da prova. O médio é de 51% a 75% e o alto acima de 75% de acertos. Veja, ele não leva em consideração que itens foram esses, que habilidades estavam envolvidas nesses itens que eles acertaram, apenas a quantidade mesmo de itens. E nesse caso, até reforçando um pouquinho mais, esse 20% indica que 20% dos alunos estão nessa categoria muito baixo. 35% dos alunos estão na categoria baixo, 20% dos alunos estão nessa categoria médio e 26% na categoria alto. Descendo um pouquinho mais, a barra de rolagem, a gente tem, então, os alunos com defasagem na aprendizagem. E aqui, o nosso olhar para essa formação são para esses alunos, tá? Então, nesse quadro, ele traz a quantidade de alunos que requerem atenção e muita atenção. O que significa isso? Esses alunos que requerem muita atenção são alunos que estão errando todas as habilidades de anos anteriores, tá? Então, nesse caso, porque eu estou no 9º ano, ele está errando todas as habilidades lá do 7º ano. A Patrícia vai aprofundar mais nessas questões sobre essas habilidades, né? Porque são habilidades fundamentais, são habilidades específicas que precisam ser consolidadas para que o professor possa dar continuidade ao trabalho. Tá? 1.103 estudantes requerem atenção. Por quê? Porque eles também estão errando habilidades de anos anteriores. E aqui, então, nós temos um rol de habilidades. Todas as habilidades que caíram nos cadernos de provas. Como nossa visão é diretoria de ensino, então a gente tem um rol maior do que vocês têm aí, tá? Mas aí estão todas as habilidades. Vocês vão ver mais adiante que essas habilidades, elas se organizam, elas se agrupam em blocos, tá? Bloco de habilidades essenciais, blocos de habilidades fundamentais e bloco de habilidades complementares. E nós vamos, a nossa ênfase, então, nosso olhar vai ser para esse bloco de habilidades fundamentais, que é o que a gente já deve ter ouvido, que vocês já devem ter ouvido falar, né? O marco de desenvolvimento. São essas habilidades específicas que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Então, vamos, só para a gente fazer um estudo, né, desse rol de habilidades e perceber algumas especificidades, ele traz o quê? A habilidade 1 até a habilidade 6 são habilidades do 6º ano, vejam, tá? Então, habilidade 8 do 6º ano, habilidade 10 do 6º ano. Eu estou analisando o 9º ano. No entanto, essa prova caíram habilidades do 6º ano, do 6º, do 7º ano, aqui também, ó, habilidade 9, habilidade 7, 8, 9, são todas as habilidades do 7º ano, tá? Depois, a partir da habilidade 15, já são habilidades do 8º ano, né? E a partir da habilidade 19, são habilidades do 9º ano, então. Esse percentual que aparece aqui é o percentual de acerto nessas habilidades. Então, para cada habilidade, nós temos aqui o percentual de acertos para a habilidade, tá? Descendo um pouquinho mais, vocês vão ter aí um quadro, e vocês vão ter o quadro da escola, né, com o nome da escola. A gente tem aqui do município, porque é outro perfil. Então, vocês, com o perfil de vocês vão selecionar a escola, o ano e a turma
que vocês vão analisar, tá? Escolhendo aí a turma, a gente tem essa visão, né, na plataforma, e para a gente fazer uma análise dessas turmas aqui, eu tenho que, por exemplo, essa primeira turma de nono A, a participação foi 76%, então isso aqui já é um termômetro para eu ver se os alunos estão participando, né, fazendo a avaliação. O que é muito importante para que a gente possa depois analisar os resultados e verificar as habilidades lá que estão defasadas e que a gente precisa retomar. Então, aqui a média de itens respondidos, né? Para essa turma eram 26 itens e a média de itens respondidos foi 24. Percentual de acertos da turma, né? Aqui a categoria, como nós já falamos anteriormente, muito baixo, 24% dessa turma acertou até 25% da prova. O baixo quer dizer que 31% dos alunos dessa turma, né, acertaram de 26% a 50% e assim por diante. E aqui, né, puxando um pouquinho essa barrinha de rolagem da horizontal, a gente tem a continuidade, então, da visão, que são os alunos que requerem atenção e muita atenção. Então, para essa turma de nono A, são 12 alunos, são 12 estudantes que requerem atenção e são 7 estudantes que requerem muita atenção, tá? E aí, então, as habilidades, né? Essas habilidades são aquelas do rol que nós mostramos agora. E vejam que, para algumas habilidades, aparece esse tracinho e o sinal de porcentagem. Que, na verdade, que quer dizer que essa habilidade não foi avaliada no caderno, tá? Dessa turma. E aí, selecionando uma turma, nós temos, então, a categoria de desempenho e o tipo de intervenção. Eu pus essa setinha para que a gente perceba o seguinte, não há uma relação muito direta entre essas duas colunas, tá? Porque essa coluna de categoria de desempenho, ela indica o percentual de acertos nos itens da prova. Tipo de intervenção, ele está relacionado às habilidades que o aluno errou, tá? Então, se o aluno errou todas as habilidades do marco de desenvolvimento, então, ou posso dizer também as habilidades fundamentais, né, para que o aluno, o professor possa dar continuidade às habilidades do nono ano. Então, se ele errou todas essas habilidades, então ele está com muita atenção, tá? E o atenção também ele errou uma quantidade significativa dessas habilidades. E aí, aqui, só para a gente entender um pouquinho dessas frações que aparecem, né? Veja que aqui está o número da habilidade, né? Isso é referente àquele rol de habilidades que eu mostrei anteriormente. Então, por exemplo, para para essa habilidade 8, caiu um item envolvendo essa habilidade. E esse aluno, estudante 1, não acertou, tá? Então, quando eu falo item também, eu acho que todo mundo já entende que são as questões da prova. Se a gente pegar a habilidade 17, por exemplo, de 4 itens que caíram envolvendo essa habilidade 17, esse estudante 1 acertou duas habilidades, dois itens, tá? Vamos analisar esse estudante 4 e 5. Vejam que ambos estão na categoria baixo, né? Mas a intervenção aqui é diferente. Embora o estudante 5 ele tenha acertado mais itens na prova, ele requer mais atenção que o estudante 4, que acertou 7. Por quê? Porque esse estudante 5, ele errou todos os itens do marco de desenvolvimento. E aí, para entendermos os tipos de intervenção, aprofundamento, atenção e muita atenção, é importante que a gente entenda sobre esses itens de habilidades que compõem os blocos de habilidades principais, integração e equalização, tá?
A Patrícia vai aprofundar nesse estudo com vocês e é isso. Dando continuidade ao estudo realizado sobre alguns cards lá da plataforma CAED, eu vou complementar um pouco a fala da Juscelene no seguinte aspecto. Todo esse estudo que foi feito lá no card Resultados para matemática, numa turma de 9º ano, por exemplo, ele também pode ser feito para as outras componentes. Então, eu consigo analisar esse rol de habilidades, a habilidade que o aluno errou, a habilidade que o aluno acertou para a língua portuguesa, para ciências, para física, enfim, para todas as componentes que realizam a AP. Agora eu vou falar um pouco sobre os blocos que a gente encontra num card que chama Guia das Avaliações, tá? Explicando que esse card Guia das Avaliações, ele traz para a gente algumas informações que a gente não tinha antes. E o motivo que a gente escolheu a AP do primeiro bimestre foi exatamente por esse motivo. Nós temos mais dados para estudar da AP do primeiro bimestre. Tá? Então, foi por esse motivo que nós selecionamos a AP do primeiro bimestre para fazer esse estudo mais detalhado. Então, voltando à explicação dos blocos, todas aquelas habilidades apresentadas lá no card Resultados, elas são agrupadas em 3 blocos. Então, nós temos os blocos principais, ou blocos também chamados de blocos de itens de habilidades essenciais. Nesse bloco, vão estar reunidos todos os itens que avaliam habilidades consideradas essenciais e que já deveriam ter sido aprendidas até esse momento do ano. Outro bloco que nós temos lá nesse card guia das avaliações é o bloco de integração, que também é chamado de bloco de marco de desenvolvimento. Ele está em destaque porque esse é o bloco foco do estudo de hoje. Então, nesse bloco a gente tem itens de habilidades fundamentais. Essas habilidades, elas são importantes para que os estudantes possam prosseguir na trajetória escolar. Então, são essas habilidades também básicas e pregressas. Eles consideram que sem o conhecimento dessas habilidades, o estudante dificilmente consegue aprender aquilo que é exigido no ano letivo atual ou nos demais anos. Esse é o nosso bloco de estudo, foco da formação de hoje. Outro bloco que a gente encontra é o bloco de equalização, que também pode ser chamado de bloco de itens de habilidades complementares. Ele é composto por itens que complementam as principais habilidades avaliadas no teste. Nesse bloco, a gente tem tanto habilidades do período letivo em questão, como também de etapas escolares anteriores. Depois nós vamos entrar em detalhes dentro desse card guia das avaliações. De onde surgiu esse estudo dos marcos de desenvolvimento? Na própria plataforma, no card Desenvolvimento Profissional, quem fez a inscrição ao curso tem acesso às aulas, né? Então, nós temos lá o curso Desenvolvimento Profissional em Avaliação Educacional. E fazendo as aulas do curso, nós encontramos algumas referências desses marcos. Uma das referências encontradas explicando esses marcos de desenvolvimento, nós encontramos no módulo 1, na aula 2. Também tem na aula 3, na aula 4. Mas agora o que a gente está trazendo, nós encontramos na aula 2. Então, vem uma explicação desses marcos de desenvolvimento, que é um importante critério que orienta as avaliações do programa de aprofundamento e recuperação da aprendizagem e as devolutivas pedagógicas dessas avaliações é a utilização de marcos de desenvolvimento como modo de estruturar tanto a avaliação quanto a apropriação dos resultados dessas avaliações. Então, na organização dos testes de cada avaliação, tem um conjunto de itens que derivam de habilidades que devem ser consolidadas em determinados anos e séries de escolaridade, que são anteriores àquele que está sendo avaliado. Então, de maneira simplificada, né? Nós temos a ideia de habilidades fundamentais,
contidas numa organização de matrizes de referência, vinculadas a anos e séries pregressos. E esse conjunto de habilidades é o que caracteriza-se como marcos de desenvolvimento. Então, nós vamos ver onde que a gente encontra isso, como que a gente pode estar estudando esses marcos. Ainda na aula 2, nós temos esses dois quadros de referência. Então, nós temos dois quadros que mostram os marcos de desenvolvimento de língua portuguesa e os marcos de desenvolvimento de matemática. Vou falar um pouquinho de cada um dos quadros e depois eu vou pôr foco no 9º ano, que é o que a gente está estudando. Então, por exemplo, aqui para os marcos de língua portuguesa, nós temos que a referência para as etapas 4º, 5º e 6º ano são os marcos, né, são os itens que contêm as habilidades do terceiro. Então, são as habilidades fundamentais do terceiro ano dos anos iniciais. Para as etapas 7º, 8º e 9º ano, os marcos para nossos estudos são as habilidades fundamentais do 5º ano. Para a primeira série, 2ª e 3ª série, o marco são as habilidades fundamentais do 8º ano. Para a matemática, muda um pouquinho. Então, para a matemática, nós temos como referência 4º, 5º e 6º ano, também as habilidades fundamentais do terceiro ano dos anos iniciais. Para o 7º e 8º, nós temos o 5º ano como marco, muda um pouquinho de língua portuguesa. Para o 9º e primeira série do ensino médio, o marco são as habilidades fundamentais do 7º ano. Então, vamos lembrar disso na hora que a gente estiver estudando as habilidades lá do 9º. A nossa referência são as habilidades fundamentais do 7º. Para a 2ª e 3ª série do ensino médio, as habilidades fundamentais consideradas como marco de desenvolvimento são as do 9º ano. Só que, conversando com o pessoal da secretaria, porque nós estamos a todo momento entrando em contato, tirando dúvidas, nos disseram que, dependendo da necessidade, esses marcos podem ser modificados. Se a gente estivesse considerando um ano normal, por exemplo, sem pandemia, essas seriam as nossas referências. No entanto, devido a todos os problemas que nós enfrentamos durante todo esse tempo de pandemia, pode acontecer sim de uma necessidade de alteração nesses marcos. Por que estou dizendo isso? Porque estudando os dados da nossa diretoria, nós percebemos que na AP do primeiro bimestre de matemática, da 2ª e da 3ª série, os marcos que por esse quadro deveriam ser do 9º são do 7º. E aí foi por esse motivo que nós entramos em contato, tiramos nossa dúvida e nos disseram isso, que pode sofrer essas alterações e que eles sempre vão olhar o que está mais de acordo com o que foi estudado no bimestre, porque a gente está agora com um grupo de habilidades, né, sendo estudado. No momento em que estivermos usando o currículo totalmente, esses seriam as nossas referências, sem essas alterações. Continuando, onde que eu encontro esses marcos? Eu encontro lá no card Guia das Avaliações e das Sequências Digitais. Eu entro em avaliações, por enquanto a gente só tem esse ícone, guias atuais, e tem um filtro. Daí eu vou procurar qual avaliação eu desejo analisar, qual ano série eu vou fazer esse estudo e qual o componente. Nós só temos língua portuguesa e matemática dentro desse card até esse momento. Diferente do card resultados, que dá para a gente a visão desses resultados das outras componentes. No card guias, a gente tem, por enquanto, apenas a AP do primeiro bimestre, né, e língua portuguesa e matemática. Então, nós selecionamos a AP do primeiro bimestre, o 9º ano, que é a nossa turma de estudo, e matemática. O que nós encontramos dentro desse card, Guia das Avaliações? Aquele grupo de habilidades que estavam lá no card resultados, todas aquelas habilidades que vocês viram,
no início, com a Juscelene, elas também estão aqui nesse card, mas estão agrupadas dentro dos 3 blocos. E um ponto de atenção é que a gente não deve ficar pegando o número de habilidades e tentando dividir igualmente dentro desses blocos, tá? Tem habilidade que aparece em mais de um bloco. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, as habilidades essenciais, né? O bloco que trata essas habilidades. Então, nós temos aqui o item 1, né? Nesse item 1, nós temos que essa habilidade aqui foi tratada nesse item. E como a gente está com a visão diretoria, nós temos acesso a todos os itens que estiveram presentes em todas as escolas da nossa diretoria. Na visão da escola, essa visão é reduzida. Vocês têm acesso aos itens que caíram na avaliação que foi feita na escola, certo? Então, vocês vão ver aqui que aqui vai aparecer mais itens do que na tela de vocês. Quando a gente clica nesse olhinho, parece um desenho de olhinho, a gente tem acesso à questão da AP, né? Esse item esteve presente na AP. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a imagem desse item e que tratou aquela habilidade. Se a gente fizer isso para todos os itens, a gente consegue ver todas as habilidades e os itens, as questões envolvendo essas habilidades. Outra informação também interessante, importante para o nosso estudo, é que percebam que aqui no card Guia das Avaliações, o que a gente tem é o texto da habilidade. A gente não tem o código dessa habilidade. Então, o que nós fizemos? Nós olhamos esse card Guia das Avaliações, que contém os itens, e ao mesmo tempo nós olhamos o card Resultados, porque lá nesse card Resultados a gente encontrava o código e o número que foi atribuído a essa habilidade, para a gente ver se o aluno acertou ou errou. Então, esse item 1 aqui, ele trata essa habilidade, e quando a gente foi lá no card Resultado, nós encontramos a mesma habilidade, que foi numerada como 19, e é uma habilidade do 9º ano, é a habilidade 01 do 9º ano. Outra informação que eu gostaria de falar para vocês também é essa questão do percentual. Tá? No item, nós temos o percentual dos estudantes que acertaram o item. Na habilidade, lá do card Resultados, nós temos o percentual de acerto nesta habilidade. Embora aqui no nosso exemplo tenha a mesma porcentagem, isso não acontece para todos os itens e nem para todas as habilidades, porque nós temos uma mesma habilidade, por exemplo, pertencendo a mais de um item. Então, é diferente, em alguns casos, o percentual da habilidade em relação ao item. Nós vamos perceber isso aqui ao longo do estudo. Entrando no bloco dos itens, né, referentes ao marco de desenvolvimento, que são as habilidades fundamentais, e são essas habilidades que vão nortear para nós a intervenção que a gente tem que fazer para o aluno que está no muita atenção, no atenção e no aprofundamento. Então, é esse grupo de habilidades que a gente põe foco para que a gente consiga entender o tipo de intervenção. No nosso caso aqui, visão diretoria, os nossos itens vão do 21 até o 40. Na visão da escola, pode ser que tenha diferença nessa numeração. Então, vocês vão ter que olhar o perfil de vocês, vão ter que chegar no bloco do marco de desenvolvimento e ver quais itens estão dentro desse bloco para poder analisar os erros e acertos dos estudantes. Fazendo uma relação com o card Resultado, nós estamos buscando os códigos dessas habilidades. Então, por exemplo, no item 21, nossos estudantes tiveram 44% de acerto nesse item, e quando a gente busca lá no card Resultados essa mesma habilidade com o seu código, nós percebemos que tivemos 40% de acerto nessa habilidade. Então, percebam que nem sempre as porcentagens são as mesmas, certo? E aí a gente também percebe que essa habilidade foi numerada como habilidade
Foi escrita como habilidade 12, mas ela é uma habilidade do 7º ano, a habilidade 30 do 7º ano. Então, pelo quadro referência que nós encontramos lá nas aulas do curso, nos dizia mesmo que o marco de desenvolvimento seriam as habilidades fundamentais do 7º. Então, nesse caso, mesmo na situação que a gente está vivendo, esses marcos foram considerados mesmo como 7º ano. Nós vamos olhar todos os marcos a nível de diretoria. O item 22, também encontramos lá, no card resultado, como habilidade também do 7º ano. Item 23 também, fazendo essa relação, também é uma habilidade do 7º ano. Item 24 também é habilidade do 7º ano. E nós vamos passando por todos os itens que nós temos visão. O item 25, habilidade do 7º ano. Item 26 também é habilidade do 7º ano. Percebam que quando a gente olha habilidade 12, habilidade 7, habilidade 9, elas vão repetindo aqui dentro do grupo dos itens do marco. Então, a habilidade 7 novamente, também do 7º ano. Habilidade 14 também do 7º ano. Deixando bem claro que quando eu falo habilidade 14, por exemplo, eu estou seguindo a escrita da própria habilidade, lá do card de resultados, tá? Então, a habilidade 14 foi a numeração que ela recebeu no card, mas ela é a habilidade do 7º ano, de número 35. Depois nós temos, continuando olhando os itens do marco, o item 29, que é a habilidade 9 também, do 7º ano. Item 30, nomeada como habilidade 10, novamente do 7º. Item 31, como habilidade 12, também do 7º. Também como habilidade do 7º ano. Continuando, só para que vocês percebam que as habilidades estão repetindo. Eu passei por vários itens e as habilidades vão repetir. Então, a gente tem um grupo de habilidades que estão dentro do bloco marco. Então, item 33, habilidade novamente do 7º. Item 34 também. 35 também do 7º ano. 36 também do 7º ano. Essa é a última página da visão da diretoria que a gente consegue ver os itens do bloco do marco. O item 37 também, o 38 também do 7º ano, 39 também do 7º e o 40 também do 7º. Um dos pedidos que nós fizemos para a secretaria, por meio dos nossos estudos, foi que essa relação que nós fizemos manualmente já estivesse na plataforma. Então, por exemplo, quando eu estivesse olhando o item 40, que eu tivesse acesso a não a escrita apenas da habilidade, e sim, do mesmo jeito que nós trouxemos aqui, como habilidade 14 e como habilidade do 7º ano de número 35. Para que a gente não precisasse ficar indo em outro card para entender qual habilidade é essa, qual é a numeração, o código dessa habilidade. Esse foi um pedido que nós fizemos. Mais uma informação importante é que não é porque nós estamos olhando o 9º ano e que nós temos como referência as habilidades fundamentais do 7º, que todas as habilidades do 7º serão marco. Não são todas. Algumas são consideradas como fundamentais, é isso que a gente tem que pensar, são aquelas mais básicas, aquelas que são fundamentais para o prosseguimento nos anos de escolaridade. Continuando, o terceiro bloco que a gente encontra no card guia das avaliações é o bloco de item das habilidades complementares. E aqui nesse card a gente tem também as habilidades que estavam lá no card resultados e que agora foram agrupadas dentro desse bloco. Então a gente passa por outras habilidades que pode ser que já tenha aparecido em outro bloco ou não. Quando a gente desce na barra de rolagem, nessa tela do card guia das avaliações, bem lá no finalzinho, a gente consegue agora ter a visão do acerto por item. Na nossa visão diretoria, a gente tem que estar escrito São Paulo, e depois a gente entra nos municípios, enfim. Na visão da escola,
vai estar escrito o nome da escola. E quando a gente clica em cima do nome da escola, a gente tem acesso ao detalhamento de cada item que os nossos estudantes erraram e acertaram. Na minha tela agora está aparecendo, por exemplo, os percentuais de acerto em cada item contido aqui que nós passamos, né, dentro de todos esses blocos. A gente entra no detalhamento da turma, escolhe uma turma para analisar, e quando a gente entra na turma, a gente tem o detalhamento completo da sala toda. Nós usamos aqui do estudante 1 até o estudante 10, é um recorte de uma turma de 9º ano, e a gente consegue perceber, por exemplo, o total de acertos que esses estudantes tiveram na avaliação e quais itens eles erraram. Todos os itens que estiveram presentes na avaliação da escola vão estar presentes nesse detalhamento. E aí a gente vai conseguir ver qual ele erra e qual ele acerta. Agora nós vamos usar as informações dos 2 cards para entender o tipo de intervenção. Então, vou fazer uma análise desse desempenho, olhando o card Guia das Avaliações e o card Resultados. É um exemplo, tá? Uma escola da nossa diretoria. Então, quando eu entro no card Resultados, essa é a visão que eu tenho, né? Esse detalhamento que eu tenho do desempenho dos estudantes. Então, por exemplo, nós temos a coluna dos acertos, né? Percentual de acertos, tudo isso foi dito lá no começo pela Juscelene. Nós temos a categoria de desempenho, nós temos o tipo de intervenção, os itens acertados e as habilidades e quais habilidades acertaram ou erraram. Nós vamos colocar foco aqui em 2 estudantes, para a gente entender o tipo de intervenção e para ficar claro que a categoria de desempenho não está relacionado com o tipo de intervenção. Eu vou olhar para o estudante 4 e 5, tá bom? Observem que os 2 estudantes estão na categoria de desempenho baixo. Isso só está relacionado aos quantos itens eles acertaram. Então, está considerado como categoria de desempenho baixo, porque esses 2 estudantes tiveram de 26% a 50% de acerto, independente de quais foram esses itens acertados. Então, quando a gente olha para o estudante 4, ele está no tipo de intervenção atenção. Mas o estudante 5 está no tipo de intervenção muita atenção, mesmo tendo acertado mais questões que o estudante 4. E agora a gente consegue entender os motivos que a gente encontra essa intervenção. Quando a gente vai para o card Guia das Avaliações das Sequências Digitais, olhando para essa mesma turma, para esse mesmo grupo de estudantes, a gente tem o detalhamento desses itens que os alunos erraram e que acertaram. E vamos olhar os nossos estudantes aqui 4 e 5. Só que para onde que eu vou olhar agora no estudo de hoje? Para os itens que são pertencentes ao bloco dos marcos. Esse é o nosso ponto de referência do estudo de hoje. Então, quando a gente olhou os itens desse bloco na visão diretoria, nós tínhamos lá do item 21 até o 40. Então, vou puxar a barrinha de rolagem e vou procurar qual desses itens estiveram presentes na visão da escola. Na nossa escola de estudo, nós tínhamos do 21 ao 40. Para essa escola, caíram os itens 21, 22, 23, 24 e 25. Não significa que isso esteja igual para todas as escolas. Então, de um rol de itens de 21 a 40, a visão de vocês, de cada escola, vocês vão ver quais itens estão nesse grupo. Né? Da visão da escola, vocês vão olhar qual é a numeração dos itens que estão dentro do bloco Marcos de Desenvolvimento. Então, vamos olhar. Nós estamos falando do estudante 4 e 5. O estudante 5 acertou mais, no entanto, ele estava no tipo de intervenção muita atenção.
Então, se a gente olhar aqui os itens referentes ao marco de desenvolvimento, o estudante 5 errou todos os itens. Então, o estudante 5, se a gente pensar em defasagem, que tem uma referência nessa questão de marco, em relação ao estudante 4, o estudante 5 encontra-se num tipo de intervenção onde ele tem mais defasagem em relação aos marcos do que o estudante 4. Por isso que ele é o muita atenção. E o estudante 4, ele não erra todos. Ele acerta 2, pelo menos. E ele erra 3. Então, ele não errou todos. Uma observação importante que nós trouxemos também aqui para vocês é que seja evitado a comparação no desempenho entre os estudantes. Porque pode acontecer que os itens presentes no caderno de avaliação de um estudante para outro sejam diferentes. Observem aqui nesse exemplo que nós trouxemos que essa habilidade 1, para o primeiro estudante aqui, teve 3 itens na avaliação, considerando a habilidade 1. Já para esse outro estudante, apenas 1 item. Então, pode acontecer de ter essa diferença de um caderno para o outro. E mais um ponto importante aqui do nosso estudo é que nós passamos por várias escolas, trazendo exemplos para vocês. Então, por exemplo, esse quadro não é da mesma escola da análise anterior. Nós procuramos entrar em várias escolas, ver o que está acontecendo em uma e que não está acontecendo na outra, e trazer esses exemplos para vocês. E o motivo pode não ter acontecido na AP do primeiro bimestre para minha escola, mas pode ser que aconteça na segunda ou na terceira. E assim a gente já sabe que existem essas possíveis diferenças, né? Entre uma escola e outra, entre uma turma e outra, e inclusive entre um estudante e outro. Pensando nesse estudo que nós fizemos e estamos apresentando hoje para vocês, o propósito de tudo isso é que seja possível, né, ter um pouco mais de clareza dos termos que são apresentados na plataforma, para que a gente consiga fazer uma intervenção um pouco mais direcionada, sabendo de todas as dificuldades que todos nós estamos passando, com as defasagens do estudante, com tudo que nós passamos durante todo esse período. Mas é uma forma da gente estar podendo estudar, podendo pensar nas nossas aulas de recuperação, nas semanas de estudos intensivos, podendo também pensar nas aulas de nivelamento, por exemplo, né, para as PEIs. Enfim, é uma maneira da gente estar estudando o desempenho e entendendo os termos que são usados na plataforma. Era isso que a gente tem para falar para vocês. Se alguém quiser entrar com o login da escola, para que a gente faça esse movimento com o perfil de vocês. Muito bom. Eu acho que é bacana. Muito bom. Alguém projeta a tela para a gente? Porque é bacana ver a visão de vocês. Porque a nossa visão, ela mostra muitos itens, né? E na visão da escola, vocês têm realmente um número menor de itens. E, se alguém quiser, entra na sede, por favor. Projeta a escola. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Deu para entender bem, esclareceu até algumas coisas que a gente estava com dúvida na hora de passar para os professores. Essa semana as PKs orientaram, a gente está fazendo esse levantamento das habilidades em defasagem, né, que os alunos não atingiram 50%, para estar fazendo essa retomada, e a formação com vocês esclareceu mais ainda, para a gente estar trabalhando em ATPC semana que vem com os professores. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Eu acho que assim, a ideia é que vocês entrassem na sede mesmo, fizessem o caminho da sede, porque nós fizemos prints, né, no slide, para servir como material de estudo também, mas se vocês
A ideia aqui é que vocês entrem e façam o movimento junto com a gente, no coletivo. Boa tarde, Boa tarde. pessoal. Quem está falando? Alexandre. Oi, Alexandre. Bem, Tudo bem, e você? a conexão aqui está meio ruim, né? Então, só para reforçar em cima do trabalho que eu vou desenvolver com os professores do ensino médio. Então, eu peguei você falando que as avaliações são diferentes nos itens. Isso é verdade, então? Sim, pode acontecer de um item ter caído para um estudante e não ter caído para o outro. Como que vocês vão saber? Nesse detalhamento, entrando com o perfil de vocês. Quando vocês entrarem no guia, né, lá no card guia das avaliações, e entrarem no detalhamento, né, do acerto por item, lá vocês vão conseguir ver se caiu igual para todo mundo, tá? Pode ser também. Ou se está diferente, porque se tiver diferente, por exemplo, um item pode aparecer para um e não aparecer para o outro. Entendeu? Então, a minha ação, Patrícia, é no plano de ação, pensando no MMR da escola, entendeu? Sim. Se os itens são diferentes e eu não percebo, eu vou criar, então, habilidades que não vão contemplar os meus alunos. Exatamente. Então, eu teria que pensar em habilidades individuais. Aliás, é pensar na premissa da PEI, que a PEI foi criada para atender o aluno individualmente. Mas a gente sabe que, né, que a demanda não permite isso. Então, a minha preocupação é pensar numa linha de trabalho, selecionar alguns itens para que haja um trabalho coletivo. O que você sugere? Isso, é uma ideia boa, Alexandre. Dá uma estudada nos itens da escola, né? Vejam lá quais itens estiveram presentes na avaliação. Pode ser que os itens sejam iguais para todo mundo. E aí você tem uma facilidade em trabalhar com esse rol de habilidades, né? Se for diferente, tomem cuidado para a gente também não selecionar muitas habilidades, porque a gente tem as habilidades do bimestre, né? A gente tem essas habilidades que estão em defasagem. Então, um movimento possível de ser feito. Uma outra sugestão é olhar para aquilo que está sendo trabalhado agora no terceiro bimestre e ver se essas habilidades que estão em defasagem seriam um suporte para esse bimestre, tá? Porque assim, vamos supor, eu vou tratar um assunto no terceiro bimestre e eu já sei que um assunto que é um conhecimento prévio, né, para esse estudante que vai estar vendo as habilidades do terceiro bimestre. Se ele já não conseguiu anteriormente o que é prévio, ele pode ter dificuldades acumuladas ainda ao longo dos bimestres. Então, seria uma outra possibilidade. A gente percebeu que é um estudo bem detalhado e que não é rápido. Não é rápido. Tanto que a gente está tentando, a todo momento, conversando com a secretaria, tentando tornar a plataforma um pouco mais prática. Isso já foi pedido. Pedimos para que esses dados que a gente encontra, tanto no card de resultados, como também no card guia das avaliações, que a gente tenha a possibilidade de baixar a planilha, né, de gerar a planilha do Excel. Foi um dos nossos pedidos. Então, assim, o pessoal está sabendo das necessidades e a gente está fazendo essas intervenções também. Essa semana, nós conseguimos o telefone de uma pessoa da secretaria e eu acho que até hoje, o único dia que eu não conversei foi segunda, porque toda hora que a gente encontra alguma coisa, a gente pede ajuda. E a gente tem percebido, né, Ju, que eles estão bem dispostos. Pelo menos a pessoa que está me atendendo agora é uma pessoa que é atenta, está até agradecendo que a gente está ajudando nesse estudo. Então, se vocês perceberem também alguma incoerência ou não entendeu algum dado, vamos fazer esse movimento. Passe para a gente e a gente passa para essa pessoa que tem nos ajudado. Tem uma pergunta aqui. Dúvida, Patrícia? Imagina. Essas mudanças na plataforma tornar isso. É esse o nosso pedido mesmo.
tornar a vida na escola mais prática. Heloísa, eu acredito que sim, que todos os professores têm acesso a esse card. Porque ontem, bom, não sei se todos os professores, os de matemática e de língua portuguesa, eu acredito que sim. Vocês precisavam só de conferir pra gente. Oi, Patrícia. Oi. Médio é somente os professores de portuguesa. E acessa umas grandes dificuldades que a gente tem, né? Só para descontrair um pouquinho, se a gente conseguir entender esse CAED, a gente vai ganhar um curso superior, né? Sim. De desempenho. Você falou que ia dar um olhar atento, e aí você acho que foi para outro assunto, você esqueceu. Porque na categoria de desempenho, são assuntos que são, no meu entendimento, que eu sou da área de exatas, né? Muito pilar. Que ele fala o seguinte, que a categoria de desempenho, ela está atrelada às habilidades. E aí, no caso do bloco das habilidades essenciais, fala que já devem ter sido aprendidas. No bloco da integração, fala o que é exigido do ano letivo. Estou correto? A categoria de desempenho é onde a gente encontra o baixo, o muito baixo, o médio e o alto. Esses termos, tá? Nesses termos, a única coisa que a gente tem de informação dos estudantes é quantidade de acertos. É uma categoria de desempenho, mas com um olhar quantitativo. Tá? Então, por exemplo, se ele acertou até 25% dos itens da avaliação, esse estudante está no muito baixo. E isso vale para todas as componentes, tá? Não só para língua portuguesa e matemática. Estudante que fez a avaliação de ciências, de física, ele também entra nessa categoria. Então, a categoria desempenho baixo, muito baixo, alto e médio, ela se relaciona apenas com números de acerto, independente de qual habilidade ele acertou, ou ele errou, né, no caso, porque a gente olha as defasagens. Quando a gente olha no tipo de intervenção, né, o tipo de intervenção, aí é que a gente olha para o marco, certo? Que são as habilidades fundamentais. Se eu quero olhar o muita atenção, a atenção, por exemplo, eu vou olhar nas habilidades do marco. É isso. Embora a gente tenha ali um grupo de habilidades que são consideradas essenciais e um grupo de habilidades que são consideradas complementares. Não significa que a gente não vai olhar essas habilidades, não é isso. É para o entendimento da intervenção. O muita atenção é aquele aluno que errou todos os itens de habilidades que estavam no bloco do marco. Pati, a Ana Carolina, ela falou que ela pode compartilhar a tela. E aí a gente vai ajudando, tá? Excelente. Ana, pode compartilhar. Aí a gente vai fazendo o movimento e aí as pessoas podem ir perguntando, né, nesse movimento que vai ser feito. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá. Agora eu vou lá no CAED. Pedagógico. Isso, pedagógico. Plataforma CAED. Isso. Hoje ele estava sem atualizar, não estava atualizado. E aí, uma outra situação é que no AAP do segundo bimestre ainda não aparece, né, Paty, no guia. Não. Ela aparece só em resultados, por isso que nós fizemos o movimento com o AP do primeiro bimestre. Então, nós já pedimos também isso para São Paulo, que existe a necessidade de olhar isso com mais antecedência. Exatamente. Parou de compartilhar, Carol. Tá, não é que não estava entrando, vou tentar entrar aqui, já compartilhou assim que abrir. Joia. Quer perguntar, Letícia? Eu tô vendo que ela tá com a mão erguida. Enquanto isso, pode perguntar. Na verdade, vocês já fizeram tantos pedidos, né? Pedir para eles abrirem a visão para todos os professores. Né? Porque até semana passada, realmente, essa semana não conferi, mas eu perguntei semana passada para os professores e só português e matemática tinha visão. Ou seja, foi feitas as APs
na área de ciência da natureza e humana, e nem os próprios professores têm visão. Já está anotado. Obrigada. É isso só, obrigada. Agora eu vou aonde? Isso. Entra em guia das avaliações. Guias atuais. É só o primeiro bimestre, é isso mesmo? Isso. Por isso que nós escolhemos o primeiro bimestre para esse estudo, porque por enquanto só tem... Veja o 9º ano que foi nosso estudo para ver se tem diferença na numeração dos itens. Ó, vejam só que legal, Carol. Muda de língua portuguesa para matemática, por favor. Sobe um pouquinho sua tela. Olha que informação importante. Volta um pouquinho, Carol, por favor. Aqui? Percebam que, na visão da Carol, tem mais um filtro que não tinha no nosso, porque é o modelo de avaliação da escola dela. Esse filtro a diretoria não tem. Vocês já têm. Aí, qual é o próximo passo? Ir lá no bloco dos marcos. Vai descendo. Carol, tem como dar um zoom nessa página? Não sei Dá se Ctrl mais, Carol. que tá... O quê? Ctrl mais. Aumentar um pouquinho. Pronto. Mais um pouquinho. Ctrl mais de novo. Mais? Pode mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, ficou bom. Isso, agora ficou bom. Vai descendo até chegar no bloco do marco. Isso, ó. Chegando no bloco de itens do marco. Aqui, né? Isso, ó. Vejam que a visão da escola já tem uma numeração de item diferente do nosso. Para a visão da Carol, a gente vai do item 16. Vai na segunda página, Carol, para a gente ver até qual item está indo o seu. 20. Até o 20. Então, quando vocês forem analisar os itens que os alunos erraram, no caso da Carol, ela vai olhar do item 16 até o item 20. Não significa, Carol, que vocês não vão olhar para as outras habilidades. Isso aqui a gente está entendendo muita atenção, tá bom? Uma sugestão, Paty, no caso do Alexandre, né, que ele pediu uma sugestão também, o primeiro passo seria olhar para os alunos que estão nessa condição de muita atenção ou de atenção, né, e aí analisar quais são as habilidades aí do marco de desenvolvimento. Então, trabalhar com esses alunos, né, no primeiro momento, essas habilidades. Que essas que são fundamentais para que o professor dê continuidade lá no trabalho dele no 9º ano. Então, uma sugestão aí do Alexandre. Joia. Carol, vai descendo na sua tela. Patrícia, Lá embaixo. posso falar? Posso fazer uma intervenção rapidinha? Claro. Quem que é? É o Samuel, do João Chiarini. Oi, Samuel. Eu estava acompanhando e comparando com o da minha escola, e a minha prova é diferente do da Carol, né? Então, os primeiros itens lá em cima era diferente, mas o marco é a mesma habilidade, vai do 16 ao 20 e não muda. Então, provavelmente o marco vem para todas as escolas o mesmo tipo de questão, né? E o que deve estar mudando são as habilidades essenciais, provavelmente, de uma prova para outra. Obrigada, Samuel. Isso é bom. Isso é muito bom para que a gente entenda cada vez mais a plataforma. Percebem que a visão nossa é diferente da de vocês e é bom a gente conversar para entender isso. Muito obrigada. Então, desce mais um pouquinho, Carol, por favor. Aí, então, ó, veja. Nós temos só o nome da escola. Então, tem que clicar no nome da escola para ter acesso a esses acertos. Daí tem que escolher uma turma. E aí, percebam que está aparecendo que são os mesmos itens para todos. Porque tem erro e acerto. Vai puxando a barrinha
Desliza a barrinha para a direita. Isso, daí a gente vai ter acesso a todos os itens aí da escola. Vamos colocar foco, por exemplo, do 16, né, Carol? Que seria o seu grupo de itens do marco, até o 20. Ó, então, olha quantos itens a Carol teve. O 16, o 17, o 18, o 19 e o 20. Então, por exemplo, eu não vou falar o nome, mas o aluno que está... errou todos. Isso. Quando você for lá no card de resultados, provavelmente o tipo de intervenção para esse estudante que errou todos vai estar muita atenção. Se eu clicar nele, abre alguma coisa ou não? Não abre. Não. Por enquanto, não. Mas, quando você volta lá no bloco dos itens do marco, volta lá para a gente ver. Vai clicando, por favor, Carol, em cada um desses olhinhos. Lá no 16. Espera um pouquinho só. Desculpa, eu errei. Aqui? Isso. Você entrou... Isso. Sobe lá onde tem o marco, sabe o bloco de itens do marco? Volta um pouquinho lá. Aqui. Isso. Clica no olhinho, por exemplo, do item 16. Vocês vão saber, o meu aluno errou esse. Olha a questão que ele errou. Foi essa. Então, agora a gente tem essa visão. E aí eu consigo ver todos os itens. Não só os do marco, tá? A gente consegue ver de todos os blocos. Certo? Isso. A gente consegue... Percebam que são realmente as habilidades bem fundamentais que eles estão errando, no caso. Essa de simetria. Isso. Eu posso estar pensando aí na resolução de problemas, né? Porque os itens e essas habilidades têm bastante resolução de problemas. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tem alguém com o microfone ligado? Quer perguntar? Tem mais informação aqui, ó. Tem a pergunta da Antônia. A plataforma não está atualizada para alguns alunos que realizaram as APs, não aparece o que fazer. Sugestão, Antônia. Tira um print comprovando que não está aparecendo o resultado desses estudantes e peça para o diretor fazer o chamado, ou enviar um e-mail para o CAED. Esse é o meio que a gente tem feito. O Gil está falando para a gente, Ju, que está no CAED, e o bloco de desenvolvimento da escola também está com os itens de 16 a 20. Bacana, então, pelo jeito, é realmente o mesmo. O Amálio... Oi? Só muda as questões são diferentes, mas os marcos são os mesmos. Bacana. Então, quer dizer, o que isso está significando para a gente? Que as habilidades, essas que são do 7º, né, fundamentais, são as mesmas. Só que os itens, né, as questões que caíram para uma escola, pode não ser a mesma que caiu para outra. É isso que a gente está entendendo. O Amálio está sugerindo baixar as informações em PDF. É uma outra possibilidade, Amálio, eu vou marcar. E a Fernanda, deixa eu ver aqui a dúvida da Fernanda. Na escola da Fernanda, os professores das componentes que fazem AP estão com acesso. Então, abra um chamado para aqueles que ainda estão sem. Vocês estão com acesso à pergunta da Fernanda, né? É uma boa pergunta em relação ao código, tá? A Fernanda está perguntando se a habilidade CP11 LP04 significa que é do currículo paulista. Não, é do currículo antigo.
Sabe, o currículo do ensino médio, antigo no sentido que a gente tem um currículo paulista, mas que ainda está sendo usado para a 2ª e 3ª série. Esse CP confundiu um pouco, tá? Esse 11 significa que é uma habilidade da 2ª série. Vou explicar por quê. Porque eles vão seguindo a numeração. 9, nono, 10, 1ª série, 11, 2ª série e 12, 3ª série. LP porque é de língua portuguesa. E o número, eu estava achando até o momento que seria a 4ª habilidade. Mas para matemática eu vi que nem sempre dá certo a numeração. Mas eu consigo achar dentro do bimestre. Vamos supor que está na AP do 2º bimestre e eu vou lá no nosso currículo, né, o antigo, e vou na 2ª série de língua portuguesa no 2º bimestre, eu acho habilidade. Deu para entender? Oi, Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Fê. Deu para entender? Ai, foi ótimo, porque eu fiquei com muita dúvida em relação a esse CP, inclusive com o nosso PK, eu fiquei perguntando para ele, eu não sabia, eu procurei, tanto que nós abrimos o currículo paulista, nós procuramos e não achamos, e nós não sabíamos o que era esse CP11, eu achava que, porque às vezes aparece CP13, e às vezes a gente ficava pensando que seria da 1ª à 3ª série, então não tem nada a ver, então esse 13 significa que é uma habilidade da 3ª série, do ensino médio, do currículo antigo, então. Isso. Esse 11, no caso, é a continuidade. 9, nono, 10, 1ª série, 11, 2ª série. Então não tem 13. Parece que aparece 13 também. Tem que olhar o código, porque tem as novas, que é do currículo, sim, paulista, que tem o 13 porque significa da 1ª até a 3ª série. Tem essas também. Só que o começo tem que olhar que é um pouco diferente. Tá, vou dar uma olhada aqui. Obrigada. Imagina. Paty, o Amálio está sugerindo que na plataforma dê para baixar a planilha Excel. Essa foi uma outra sugestão que nós fizemos, Amálio, lá para São Paulo, e eles acharam bem interessante essa ideia, viu? E importante. Então, vamos aguardar, né? Posso falar? Pode. A Paty respondeu a minha pergunta, então, eu fui falar ontem, essa semana, com o diretor em relação a isso, e ele também, para falar a verdade, ele não sabe como fazer, né? E ele perguntou, então aproveita que você tem reunião amanhã e pergunte como fazer esse chamado, essa atualização. Por quê? O que está acontecendo comigo, né? Deixa eu explicar. AP do 1º bimestre. Eu tenho um aluno chamado Kaique, esse aluno ele estava matriculado no 1º C, e aí ele foi remanejado para o 1º A, Novotec. O aluno fez AP, né? Ele é filho de professor, tudo mais, ele fez AP, ele não aparece em nenhuma das salas. Esse foi o primeiro caso, né, que foi constatado, isso lá no 1º bimestre. Do 2º bimestre, a gente retornou agora no dia 2 de agosto, e eu aí aproveitei que tinha uma semana, porque a participação dos alunos do Vicente em relação às atividades online é bem fraca, e fui de sala em sala, fiquei o período inteiro ensinando eles a acessar a plataforma CAED, alguns pelo aplicativo, alguns pelo próprio notebook da escola, e muitos fizeram, né? E, por exemplo, uma sala, né? O 1º B está zerado, nenhum aluno fez, e o 1º B fez em peso comigo, né? Orientando eles a fazer, auxiliando eles a fazer, e não aparece esse resultado. Então, o primeiro problema é esse, como que eu vou analisar o resultado que não aparece, né? Não é real, entre aspas. E aí, continuando dentro da linha do real, não é real. Esse aluno, ele vai responder de qualquer jeito, ele vai pegar a resposta da internet, né? Na minha opinião, essa questão de ser exclusivamente online, ela quebrou as pernas da escola e do coordenador também. Antônia, Oi. Eu vou responder as suas 2 perguntas. Eu vou mostrar na plataforma onde tem o chamado para você, tá bom? Só vou fazer um movimento antes, que eu já deixei aqui no jeito, mas eu vou mostrar para você também onde faz esse chamado. A outra questão é que a gente sabe
que tem estudante que entrou na plataforma, porque agora ele é totalmente online, e que fez sem ler, sem colocar atenção. A gente sabe que tem. Mas vamos pensar que também tem aquele estudante que se dedicou para isso. Então, qual é o propósito da nossa formação? Olha, na minha escola, por enquanto, esses estudantes, porque vocês conhecem estudantes, eles não entenderam a proposta da avaliação ser online, então eles não se atentaram, ou eles se confundiram, foi difícil porque não, né, a internet e tudo mais. Não vou usar isso por enquanto. Numa outra situação, em que a gente percebe que é possível, eu já estou entendendo os termos que tem na plataforma, onde eu busco as informações na plataforma. Foi mais nesse caminho. Não é uma imposição, não é porque a gente está explicando as nomenclaturas, né, onde encontra as informações, que vocês vão analisar, é pertinente para esse momento? Né? Como coordenador e com a função de saber a realidade da escola. Eu consigo usar isso agora? Não. Ou consigo? Legal, eu vou olhar. Se for possível para a próxima P, eu já sei onde encontrar essas informações. Pensa assim, porque senão a gente acaba não aprendendo a plataforma, e ela tem embora ela não tenha muita praticidade, a gente sabe disso, essas informações acabam facilitando o planejamento das aulas do professor. Então, vamos acalmar o coração, a gente sabe de toda a dificuldade que vocês estão passando, a gente sabe disso, e ninguém está passando por cima disso. É um estudo. Quando eu achar que dá para usar, eu vou e uso. Né? Quando eu tenho um aluno lá que, poxa vida, ele se dedicou tanto, deixa eu ver como que está o desempenho dele na plataforma. Tá? Eu vou mostrar, vou responder a pergunta da Fernanda, que é o código da habilidade, aí eu vou para a plataforma e respondo para a Antônia onde ela encontra, onde faz o chamado. Eu vou compartilhar aqui, tá, Carol? Tá, deixa eu só fazer um pedido, não sei se dá para vocês anotarem só. Sim. Eu tenho uma dificuldade aqui, porque eu tenho só 8 computadores na escola, né? Os nossos alunos são de extrema vulnerabilidade. Então, assim, a maioria não consegue fazer isso em casa. Então, eu preciso trazê-los na unidade escolar para realizar essa atividade. Nós até pensamos, na época da outra P, de imprimir, né, alguma para ir agilizando, para ter um número maior de gente fazendo. Só que os professores não conseguem mais digitar essas respostas, né? Então, assim, para mim dificultou, nós até imprimimos algumas, acreditando, confesso que nós não olhamos antes. Começamos a fazer, quando fomos digitar, falando, mas não tem mais. Então, assim, a gente passado, eles liberaram, né, Carol? A gente está preso nisso, assim, a minha realidade não é essa, né? A dificuldade dos meus alunos, eles não fazem em casa, a maioria porque não tem condições, não tem um celular, não tem acesso, não tem nada disso. Então, assim, iria ajudar muito se, ao mesmo tempo, fizesse esse online, sim, não deixar de fazer, mas liberasse para a gente ter uma outra opção, no caso desses alunos que a gente não consegue, tá? Já anotei, viu, Carol? Obrigada. Tá anotado. Depois a gente faz uma listagem e manda. Eu vou compartilhar aqui com vocês a pergunta da Fernanda. Vamos lá. Então, eu entrei aqui na plataforma CAED, eu olhei a segunda P da segunda série, né, do ensino médio de matemática. E aqui, a primeira habilidade que aparece, vejam, tá CPMA04. E eu vou pela leitura, então, ó, compreender o significado das matrizes, e depois tem mais um pedacinho aqui, ó, saber resolver e discutir sistema de equações. Esse documento, vamos lembrar a carinha dele, é o currículo nosso que ainda está sendo usado na segunda e terceira série. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, ó, eu estou na segunda série, eu estava lá na P do segundo bimestre. Eu fui no segundo bimestre e eu encontro aqui, ó, as habilidades, compreender o significado das matrizes e saber resolver e discutir os sistemas. Tá bom? Então, percebeu, vai lá no outro currículo, a gente está com 2 currículos, né, sendo trabalhado, e é desse currículo que estão saindo essas habilidades aqui com CP,
tá bom? Depois a gente tem a dos anos anteriores. Deixa eu ver se... Ah, olha aqui, Fê. Veja que é diferente essa que tem o 13 que você falou. Essa aqui é do currículo paulista, ó. Ensino médio, da primeira até a terceira série, matemática. Essa é do currículo paulista. Perceberam a diferença? Então, ó, uma tem o CP. Essa eu vou lá no currículo que a gente só está usando para a segunda e terceira série. Quando tiver assim, o EM, a gente vai no currículo paulista do ensino médio. E para a Antônia, aqui, Antônia, quando você entra na plataforma, que a gente tem todos os cards, você entra aqui, ó, fale com o suporte, tá bom? É uma forma de vocês terem contato com eles, dentro da própria plataforma, mas o perfil que tem que fazer isso é o do diretor, tá? Se não der certo, a gente tenta outro caminho e fala com vocês também. Deixa eu voltar aqui, para ver se tem mais perguntas. Quem está com a mão erguida? Deixa eu olhar aqui. A Antônia, o Edson e a Letícia. Podem falar. A mãozinha está erguida aqui primeiro. Eu já vou baixar a mãozinha, peraí. Eu já respondeu a minha, obrigada. A Juliana, ela coloca, Patrícia, outra sugestão é poder organizar a lista de alunos por quem respondeu e quem não respondeu. Fica mais fácil de conferirmos e fazermos a busca ativa. Por exemplo, sabe quando temos as colunas e podemos organizar pelo nome, ou pela situação, ou pelo RA? Algo assim. Isso que vocês estão escrevendo no chat fica aí depois como registro para a gente enviar, né, essas sugestões. Fica. E teve também um estudo que nós fizemos, né, e o dirigente que pediu para a gente, né, Ju? E ele mandou para o Caetano. Um dos pedidos nosso foi que a gente pudesse filtrar, que a plataforma tivesse mais filtros. Não só, por exemplo, os filtros relacionados à avaliação, ao ano série e a componente. Que tivesse esses filtros. Eu olho o grupo de alunos no Muita Atenção pelo filtro. Eu olho o grupo dos alunos que não fizeram pelo filtro. Isso nós pedimos, mas eu acho que vale a pena a gente pedir de novo. Seria esse tipo de filtro, Juliana? Patrícia, tá me ouvindo? Sim. Seria assim, sabe quando a gente tem um Excel e a gente consegue, se desse para baixar em Excel, já daria para fazer isso, porque a gente consegue classificar por ordem alfabética, por exemplo. Né? Aparece todo mundo que já respondeu, porque que a gente tem que fazer? Entrar na sala, aí tá com a lista, com a nossa planilha aqui, aí página por página, várias vezes sabia a mesma pessoa várias vezes. Tá bem complicado. Se desse para organizar em quem fez e quem não fez, já facilitaria muito a gente preencher as nossas próprias planilhas internas. Patrícia, fiquei aguardando terminar. Já que é para pedir, vou fazer mais 2 pedidos. É o seguinte, o monitoramento, ele demora muito para abrir. Ele abre quando a sequência está fechando. Não tem como eu cobrar os alunos daí, porque daí não tem mais tempo para fazer. Eu organizei todo um esquema, combinei com as crianças, ou vinha fazer na escola, ou fazia lá, que eu ia cobrar deles. Aí eu vou abrir o monitoramento, não tem monitoramento, não tem como eu cobrar. Então, precisava que esse monitoramento abrisse junto com a sequência e junto com a AP. E segundo pedido, já que eles não fizeram, mas pelo jeito vocês fizeram, tem como vocês fazerem um tutorial escrito sobre a plataforma? Vários desses detalhinhos que vocês estão falando, tudo bem, vocês estão falando agora, só que daqui a pouco já aconteceu mais 1 milhão de coisas na escola. Quando a gente for retomar a plataforma de novo, você tem que rebobinar tudo. Então, se tivesse um tutorial escrito, para a gente ir recordando, ajudaria. No caso, seria o mesmo que a gente fez aqui, mas por escrito. Tipo, isso. Entra aqui, isso. Aqui, tá. Isso. Não, tipo, os detalhinhos que você falou, dos códigos, porque assim, a gente faz um estudo, a gente está mexendo na plataforma, vocês sabem como que é na escola, você está mexendo. Mas dali a pouco, a escola é viva, aconteceu alguma coisa. Aí você é interrompida. Quando você volta, até você voltar todo o seu raciocínio,
né? Até você lembrar a relação que você estabeleceu entre um e outro, não sei o quê, aí você é interrompida de novo. Então, se você tem por escrito, acaba ajudando, pelo menos, a agilizar, né? Quando eu me perco, eu volto, dou uma olhada. Ah, não, eu tenho que ir daqui para cá e relacionar, porque a plataforma não está colaborando nesse sentido, né? Você tem que ver dois cards, relacionar. Se tivesse tudo num lugar só, já facilitaria, né? Mas já que não está, como vocês tiveram todo o trabalho de realizar um estudo e fazer todas essas observações, talvez seja muito útil para a gente se vocês conseguissem organizar por escrito, ajudaria. Tá joia. A gente pode fazer, sim, esse tutorial, mas também nós vamos disponibilizar um vídeo, né, dessa formação. Então, assim, também é um recurso que você pode estar usando, tá? E esse estudo que nós fizemos com vocês, nós fizemos também com os professores de matemática e os da área de ciências da natureza. Sim, mas é que eu acho assim, que o escrito, na hora de retomar, é melhor que o vídeo, porque o vídeo tem que rebobinar e ficar procurando. No escrito é mais rápido, é para agilizar, entendeu? Eu acho que ele agiliza um pouco. Porque eu já tinha feito inúmeras perguntas para a Patrícia sobre a plataforma, né, Patrícia? Muitas elas respondeu, mas, tipo, você vai pesquisando. Mas talvez, no dia a dia é complicado isso. Talvez aqueles perguntas e respostas, perguntas mais frequentes, e aí a gente faz sei lá, não sei se é a opinião de todo mundo, mas eu acho que para mim facilita quando é por escrito, né? Vou daqui para lá, eu parei no meio do processo, eu retorno, eu olho, se eu me perder, eu olho, eu tenho onde me apoiar para eu voltar. Porque a gente é interrompido inúmeras vezes, né, na escola. Não é uma vez, é o tempo todo que a gente é interrompido. Tá bom? Obrigada. Joia. O Edson e depois o José Luiz e depois o Samuel. Eles estão com a mão levantada, Pati. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês todos, nossos professores guerreiros da educação. E, em primeiro lugar, na plataforma Guias de Avaliações, aqui no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, nenhum resultado encontrado. Nesse caso, o do segundo ano e o terceiro tem resultados. Mas aqui no primeiro não tem, na primeira série, né? E como que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar lá, falar com eles? Que escola é? No João Sampaio. Não está aparecendo, eu estou com duas telas, né? Espera só um pouquinho. O primeiro bloco, nenhum resultado. Segundo, a primeira série. Só um minutinho. Matemática e português. Eu já vejo já. O meu ensino médio também não está aparecendo nada, viu? No primeiro ano. Primeira série de ensino médio? O meu também está em branco aqui, no Márcia. Que estranho. Peraí, deixa eu tentar entrar na escola. Pati, você quer ir respondendo as perguntas e eu vou vendo essas escolas? Pode ser, Ju. Vamos ver. Só um minutinho que a Ju vai conferindo. Quem mais tem pergunta? É a escola João Sampaio e qual outra escola? Márcia. Márcia. Patrícia. João Chiarini também está em branco. Todos que estão em branco é primeira série? Ana Maria de Lourdes Nascimento. O terceiro aparece. Só a primeira série, é isso? Isso. O ensino médio todo? Só a primeira série. Tá bom. Só o primeiro, que não aparece. É só isso, viu, Bê? O terceiro aparece normal. Tá, nós vamos só para reforçar o que ele está falando, tá? Tá joia. Obrigado desde já, tá? Imagine, a gente já dá um retorno já. Mais alguém? Quem falou foi o Edson, é isso? Isso. O Birolo, quer falar? Tá com a mão erguida? Pode falar. Sim. Então, Patrícia, realmente a plataforma ela apresenta bastante inconsistências, né? Porque antes do recesso, eu fiz uma apresentação para os meus professores do resultado da AP do primeiro bimestre. Só que, enquanto eu estava fazendo a apresentação, que eu montei, né, junto com a vice-diretora, e a gente entrou no mesmo momento da apresentação, já tinha dados diferentes, né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 ou 3 alunos que estão fazendo essa avaliação após aquele resultado, então eu vou ter algumas alterações também. E outra coisa que eu percebi foi reaberta, né?
tem até o data de hoje para fazer a AP do segundo bimestre. Então, tudo isso atrapalha o nosso trabalho, né? Você monta um trabalho e perde, né, um certo tempo para montar esse trabalho e o CAED fica reabrindo. Então, uma sugestão minha é estipular um prazo correto, né? Tanto para o aluno entender que tem prazo mesmo, né? Porque o aluno fala, depois reabre. Eles mesmos falam para a gente, né? Aí você perde um pouquinho a credibilidade do trabalho. Então, assim, na minha opinião, tem que ser um pouco mais rígido isso. E eu também queria saber se teria como, né? Não sei se a secretaria vai mandar impresso isso novamente, ou se a tendência agora é deixar online mesmo, né? Via plataforma. Mas, assim, fica complicado, né? As APs, né? Se vão sempre online. Porque as APs que é o nosso resultado externo, né? A sequência seria mais... a gente vê como interna, porque é o conteúdo que ele já deveria ter dominado, né? E as APs é aquilo que vai ser cobrado depois, né? No SAEB, no SARESP aí. Essa questão da atualização a gente também percebe, né? Enquanto tem aluno fazendo, a atualização vai acontecer, né? Às vezes eles até ampliam essas datas, entendendo que a escola não conseguiu alcançar todos os estudantes, né? Porque tem a questão, tem muitas particularidades em relação à escola, que às vezes, assim, o aluno, ele pode realmente dar né, entrar um pouquinho na zona de conforto pelo fato de saber que estende, mas, por outro lado, existe uma correria louca aí de vocês, trazendo os estudantes porque eles só conseguem fazer na escola. Exatamente. E também cai naquilo que você disse, né? A plataforma ela é uma ferramenta, não que a gente deva, né, se prender a ela. Eu acho que o trabalho nosso da coordenação pedagógica vai além disso, né? Logicamente. Um conjunto de informações, exatamente. Vocês têm as informações das avaliações internas, das atividades que acontecem durante as aulas e das avaliações externas. É um conjunto de informação para a gente pensar nas intervenções, né? E aí eu fico pensando, se a gente eu fico preocupada, Birolo, de pedir para fechar esse prazo, minha preocupação é em relação à correria de vocês mesmo, né? Nem sempre é fácil achar o estudante, a gente está em revezamento, uma semana vem uma turma, outra semana vem outra, né? Sim. Por esse sim, mas não na pandemia. Eu acho que essa realidade de prazo seria quando a gente, né, retomar mesmo 100% dos alunos, né? Porque, eu não me pontuei, desculpa, não me pontuei diretamente. Isso sim, com certeza. Obrigado e parabéns aí pela apresentação, porque todo mundo estava meio perdido mesmo. Aquele sinal mesmo de quando não aparece a quantidade da porcentagem, eu jurava que tinha zerado, que ninguém tinha acertado, e até passei minha informação incorreta por não saber, né? Mas agora eu vou ter que me corrigir lá na festa dos meus professores. Não, mas viu, dá tempo. E assim, todo mundo está aprendendo, tá? Inclusive nós. Pode ser que daqui uns dias a gente volte na plataforma e coisas que a gente pediu já esteja lá e a formação de hoje ficou diferente, né? Tem coisas lá que não foi dito aqui. Então, nós estamos estudando junto. E o quanto a gente puder ajudar vocês, a gente vai ajudar. A gente queria ter feito essa formação muito antes, mas demorou muito, né, Ju, para a gente entender a plataforma. Foram dias e dias e dias em cima dessa plataforma, assim, faz muito tempo. Se eles tivessem feito um tutorial, teria facilitado muito, né? Com certeza. Na verdade, talvez, sei lá, seja mais um pedido, né? Um tutorial, né? Para a gente seguir. Deles mesmos, né? Porque eles têm a visão do todo, foram eles que criaram. Exatamente. Eles vivem alterando também, né? Eles também... Paty, só deixou... eu abri aqui a sede, a Escola Márcia Modesto. O que exatamente não está aparecendo? É a primeira AP? É o resultado da primeira AP? Isso, não aparece para mim nada, porque eu só tenho o primeiro ano do ensino médio, né? Então, aqui está aparecendo. Quer que eu compartilhe para você ver? Pode compartilhar. A minha aqui está aparecendo. Aqui, ó. Ó, como tá o meu. Entendi.
não aparecem os itens das habilidades essenciais. Será que é um problema de atualização? Bom, será que é problema de atualização? Ah, ele não tá mesmo. Então, o olhinho, né? Quando clica no olhinho. Nem habilidade, nem o olhinho, não aparece nada. Então, apareceu, Paty. Será que eu tô vendo? Não, aqui na visão da Carol não aparece. Carol, vou fazer um pedido para você. Para você e para todos que estiverem acontecendo isso. Printa a tela, tira print dessa tela e manda pra gente. Tá. Vou ver o que a gente consegue. Muda para matemática. Veja se também é a mesma coisa. Tá. Tá bom. Façam isso, por favor, para todas as escolas. Além disso, Paty, acho que poderia também, com a senha do diretor, abrir um chamado e mandar o print dessa tela. A gente potencializa os pedidos aí. Vamos de todos os caminhos. A mão da Letícia está erguida. Samuel, que acho que não sei se ele falou. Oi, meninas. De novo. Perdão, esqueci. Ó, eu tenho 3 tópicos, tá? Vou tentar ser breve. Vou fazer um de cada vez, vocês vão me respondendo para não misturar tudo, tá? Tá bom. O primeiro é que quando eu entro no 9º ano de matemática, o item 8, ele não aparece habilidade, ele aparece só um tracinho. Mas aparece que 21% acertou. Então, o que isso significa? Quando nós estudamos, na visão da diretoria também aconteceu isso para 2 itens. E aí, como a gente vai olhando a habilidade, vendo qual habilidade já apareceu, qual não apareceu, no 9º ano que nós estudamos, estavam faltando as habilidades referentes ao teorema de Tales. Como que eu vi isso? Entrando na atividade. Tá, entendi. Então, seria uma comparação... Faltou, é uma correção do sistema. Tá. Para nós também faltou. Tá, ok. A segunda coisa é que eu fiquei preocupado, eu não consegui prestar muito atenção para ler porque as letrinhas estavam miúdas, mas quando a Carol apresentou o delas, parecia que o bloco 1 e 2 dela também era diferente do meu. Porém, eu entendo que se o currículo é o mesmo e a habilidade essencial era a mesma, será que ele só inverteu os itens ou cada escola está recebendo uma habilidade diferente? Porque, tipo assim, o marco estava igualzinho, do 16 ao 20, só mudava a questão. Agora, o bloco 1, 2 e 3, eu li habilidades totalmente diferentes da minha, só que não deu tempo de eu comparar uma com a outra, entende? Daí eu fiquei preocupado assim, o que é que está vindo para cada escola? Tá, é uma preocupação que não é à toa. O que a gente pode fazer? A Carol manda pra gente o rol de habilidades dela e você manda pra gente o rol de habilidades que está acontecendo com você. Tá bom? Fazendo favor, porque aí a gente olha se é só uma mudança na ordem, tá bom? Ou se está acontecendo esse problema, porque aí é mais uma informação que a gente tem que passar para eles. Pode manter o 9º ano de matemática, então, né? Mandar o bloco 1, bloco 2 e bloco 3, né? Isso. E assim, no nosso estudo que a gente estava considerando é que os itens eram diferentes. E também podia acontecer habilidades diferentes dentro daquele grupo de habilidades do bimestre, no caso das essenciais. É isso que eu não consegui ver, entendeu? Tipo assim, se o meu item 1, a habilidade tá diferente, mas o dela é o item 8, por exemplo, entendeu? É esse tipo de comparação que eu queria para entender se as habilidades são o mesmo conjunto, né? Ou se ele tá distribuindo a habilidade à torta e à direito. A gente pode... Vamos fazer isso. Façam esses prints, mandam pra gente, a gente faz essa comparação das 2 escolas. Tá. E também pode, pensando aqui agora, Samuel, como a gente tem um grupo de habilidades essenciais, pode ser que 2 caíram na sua, 3 caíram na dela, pode ser. Isso não foge do que foi trabalhado no bimestre. Tá. Também pode. Daí, quando vocês mandarem as telas, a gente vai poder ver se é isso que está acontecendo. Tá, perfeito. Ou o que está acontecendo. Não, beleza, eu vou fazer os prints e eu te mando daí. E a última dúvida, né, é que quando é que esses guias vão sair para as outras áreas? Porque, tipo assim, o meu pessoal de humanas
reclamou bastante que tinha pergunta de humanas ali que não fazia sentido nem a professora conseguir encaixar a questão com habilidade, né? E isso que a gente está vendo agora com a primeira AP em português e matemática, eu precisaria isso do segundo bimestre e das outras áreas. Tem uma previsão para isso acontecer e nortear nosso trabalho? Ou isso ainda não tem nada detalhado? Isso foi pedido. Isso foi pedido e eles disseram que entendem a urgência e que iam encaminhar para o CAED. Isso foi pedido. E realmente, tem itens, por exemplo, que a gente entra e que nem esse que você falou que tinha um tracinho, né? E a gente consegue, pelo tempo de aula que a gente já deu, né? Até pelo próprio perfil da questão, a gente até consegue. Mas é muito complexo. Nem sempre dá. Tanto que o que os professores falaram, que foi uma perda muito grande a gente perder aquele documento chamado Recomendações Pedagógicas, né? A gente passar para o online e deixar de ter essa ferramenta norteadora, né? De como trabalhar, de como veio a questão, gente, é o caos, entendeu? Porque o primeiro bimestre os professores ficaram lá sempre, qual questão, qual habilidade, questão, habilidade, e é um tempo desgastante, né? Então, a importância de voltar com essas recomendações pedagógicas, se for online, ótimo, mas que venha de alguma maneira. E assim, uma outra possibilidade, claro que é uma discussão aqui, a gente também pode levar, seria assim, os cards sempre estarem atualizados. Por exemplo, guia. Por mais que a gente não tivesse acesso aos acertos por item, porque os estudantes ainda estavam realizando as APs, mas pelo menos as habilidades, né? Sim. Isso adiantaria bastante o trabalho nosso. Mas beleza, então. Obrigado, meninas. Imagina. Na sequência aí, a Heloísa e a Juliana, com a mãozinha levantada. Tá, Juliana. Pode falar. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá? Bom, eu sou a Heloísa, sou aqui da Escola Jastanã, e nós somos de segundo ao quinto ano, né? E acho que o Samuel até já comentou sobre isso, que aparece no guia só português e matemática. É isso mesmo, por enquanto é só isso, porque na AP tem outras disciplinas, né? Sim, por enquanto, no guia só língua portuguesa e matemática. Nos resultados aparece todas. Tá. Enquanto os alunos transferidos, quem faz o chamado, eu tenho o guia de como fazer esse chamado, mas são só os diretores que conseguem dar sequência, é isso? Isso mesmo. Então tá bom, obrigada. A Juliana. Juliana? Gente, eu não sei se isso aconteceu com alguma outra escola, mas na sequência digital 3, para mim aparecia a minha sala e mais 2 salas de outras escolas. Por exemplo, assim, eu entrava sexto A, tinha 3 sextos As no meu sistema. Daí eu tinha que entrar para ver quais eram os alunos que eu conhecia. E eu não sei de que escola eram esses outros 2 sexto A. Tudo apareceu triplicado. Todas as salas, todas. 3 sexto A, 3 sexto B, 3 primeiro D, tudo triplicado com alunos que não eram meus. Aí eu tinha que achar quem era o meu e via. E aí sumiu depois de um tempo, mas ficou assim por quase um mês para mim. Nossa! Essa plataforma, o que a gente está percebendo, assim, ela está sendo ajustada o tempo todo. Então, todos esses problemas que têm aparecido, eu acho que tem que registrar. Aqui também aconteceu, no Dom Eduardo, triplicou também. Isso só para sequências digitais. É isso? Só na terceira. Isso. Na terceira sequência. Isso em qual card? No resultado? No monitoramento. Ah, tá. Monitoramento, tá bom. Marquei aqui também, Juliana. Desde segunda está aparecendo bastante aluno com NCOM que não é NCOM. Então, os alunos, por exemplo, hoje eu tenho 3 alunos aqui na escola que apareceu NCOM. Aí a gente foi verificar se era NCOM. Não é. Aí as meninas da secretaria viram que está com problema realmente na sede. Então, todas as escolas dizem que estão com esse problema hoje das NCOMs aparecendo, tá? Tem muita coisa acontecendo na sede. Então, talvez, né? Pode ser por conta disso. Uma instabilidade, atualizações acontecendo toda hora.
Mas é importante vocês entrarem em contato, né, que nem vocês já fizeram, e registrarem o que está acontecendo para... Assim, é importante ter o registro. A gente sempre fala, registra. Isso é importante. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. O Gil está perguntando se ele pode mandar no grupo a tela da primeira AP. Pode sim, Gil, ou se quiser no nosso e-mail também, que aí já fica registrado no nosso e-mail. Vou colocar o nosso e-mail aqui também. Aqui. Aí fica para vocês. Estou colocando aqui o e-mail. Ô, Paty, eu enviei aí no chat. Tá, depois eu pego aqui as imagens, mas quem não enviou ainda, pode enviar no e-mail. Obrigada, viu? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com a mão erguida. Samuel, tem mais alguma pergunta? Não, só para colocar que a Carol já mandou os prints aqui, e daí eu já fui fazer as comparações para adiantar, e ele inverte os blocos, né? Então, tipo assim, o que no dela tá como bloco 1, o meu é bloco 3, né? Então, as habilidades estão iguais, porém a ordem dos blocos é que está invertida. Nossa, que rápido! Obrigada, viu? Já respondeu para todo mundo ao mesmo tempo. Excelente. Eu já respondi minha própria pergunta. Obrigado, menina. Não, e a pergunta de outros também. Mas se você quiser, eu te mando depois. Eu baixei as fotinhos dela, eu te mando o documento. E se você quiser comparar com outras escolas, daí fica um estudo mais detalhado depois. Mas só inverter os blocos mesmos. Quero sim, quero sim. Mais alguém? Muito bom, viu? Muito bom. Nosso estudo de hoje, nosso momento aqui de tirar dúvidas. Gostei bastante. As contribuições ajudam a reforçar o estudo que nós fizemos, né, Paty? E a gente aprende bastante aí com vocês. Muito obrigada. Precisando, né, entre em contato, achando coisas que não apareceram até agora, mandam para nós também, por favor. Isso, eu também agradeço.